Programa Magna Vita, hoje em Brasília, nós estamos tendo a honra de sermos recebidos aqui no Palácio do Alvorada, pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, prazer enorme receber o Correio da Manhã, receber a nossa TVC, a TV do Correio da Manhã, aqui no Palácio para esse bate-papo com o nosso telespectador. E a primeira pergunta é o seguinte, estamos chegando aí a 4 anos de mandato, mas, na realidade, 1 ano e meio de mandato pleno, porque o restante foi absorvido pela pandemia. É uma pandemia que pegou todo mundo aí pelo meio e o senhor teve de mudar e centralizar os esforços do governo para enfrentar o coronavírus. Que balanço o senhor faz, principalmente nessa primeira fase do governo, antes da pandemia, quando o senhor estava pleno e a máquina começando a funcionar sem se preocupar com uma pandemia global? Eu assumi um Brasil com problemas éticos, morais e econômicos. Em 2019, muita coisa fizemos para ajustar a economia, como reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, as tal das NRs, normas regulamentadoras, que reduzimos drasticamente, tirando poderes de fiscalização inócuos, mas alguns maus fiscais faziam mau uso disso. Acertamos a questão do MST, o governo não deu mais dinheiro para o MST, em especial via ONGs que o próprio governo alimentava. Começamos a titular terras pelo Brasil, aprovamos na Câmara, começamos a discussão, a questão de armamento e aprovamos o porte estendido em 2020. Por decreto, nós começamos a dar direito ao cidadão de bem conseguir sua arma de fogo e a qualidade dos ministros, isso que é mais importante. Se você pegar qualquer ministro e comparar com os que os antecederam, você vai ver uma diferença gritante. Você pega a infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, que faz milagre com um orçamento na casa de 8 bilhões de reais, que não é nada pelo tamanho do Brasil e pelo total do orçamento. Você pega também a equipe econômica, o que fez a equipe econômica, respeitando o mercado. Tá? Você vai para a agricultura com a Tereza Cristina, onde nós abrimos frente com o mundo todo, o agronegócio que vinha já numa boa balada, potencializou-se. Ou seja, nós fizemos o que tinha que ser feito em 2019. Lamentavelmente, entramos aí em 2020, primeiro com aquela catástrofe de Brumadinho, que mexeu com a economia brasileira também. E depois, basicamente a partir de março, a questão da pandemia, que se abateu sobre o mundo todo, não foi apenas no Brasil. E a grande erro da pandemia foi, primeiro, o Supremo deixar que a condução do combate ao vírus tivesse a cargo de governadores e prefeitos. Criaram naquele momento a maior federação do Brasil, porque o governo federal era espectador. Sim. Quer dizer, o município, o prefeito mandava mais do que... Eu apenas mandava dinheiro. Não, o senhor pagava a conta. Aliás, um editorial do Correio da Manhã, eu lembrei que quem pagava a conta era o governo federal. Sim. Na verdade, foram 27 governadores que eram donos da situação e para aproximadamente 5.700 prefeitos, onde cada um fazia o que bem entendia. Teve prefeito que quis decretar interdição de espaço aéreo. Outro, até no Rio de Janeiro, na região norte ali, que jogou pedras na pista que você não podia entrar no município. Medidas de prender mulher em praça pública sozinha lendo livro, perseguir surfistas. É barbaridade. Agora, presidente, se não houvesse por parte do governo federal a questão de defender o emprego, isso foi fundamental. Como nós defendemos o emprego, Magna Vita? Primeiro, que fica em casa, você é obrigado a demitir. Você não vai ficar com 10 funcionários na casa deles, eternamente, e você pagando o salário, você não tem nem como pagar. Ia para partir para a demissão. Aí nós fizemos 2 grandes programas, o Pronamp e o BEM, que visava um acordo lá entre patrão e empregado, nós entrávamos com a parte do salário para que não houvesse demissão. Tanto é verdade que, levando-se em conta carteiras assinadas, nós terminamos 2020 com um pequeno superávit. Se você buscar 2014, 2015, no governo Dilma, se perdeu quase 3 milhões de empregos e você não sabe. E o programa foi tão bom que até o nosso concorrente, a editora Globo, e a Rede Globo entrou nesse programa. Entrou na desoneração da folha. São 17 setores
eu podia ali falar, vamos tirar fora as comunicações, mas não vou perseguir ninguém. Assim como durante a pandemia, nós enviamos recursos para todos os 27 prefeitos, todos os 27 governadores e quase 5.700 prefeitos. Não me preocupei com a colaboração partidária dessas pessoas. Mas tudo bem, presidente. Mas há uma politização da pandemia, porque o senhor assistiu o que foi aquela CPI da Covid, no qual o crime mais palatável daquele momento foi manchete do jornal. Aliás, o Correio da Manhã foi o único jornal que tocou nesse assunto, e a coluna Magnavita também, que foi a questão do consórcio Nordeste. Quer dizer, você tem ali um consórcio, montaram uma máquina de corrupção com 9 governadores do Nordeste, 48 milhões foram entregues na primeira compra de respiradores a uma empresa que fabricava e comercializava, insumos de maconha. Esses 48 milhões sumiram, até hoje não apareceu. E aí, por conta do Renan Calheiros Filho, do Renanzinho, tudo isso acabou não entrando na CPI. Como é que o senhor viu essa politização? Não, olha só, primeiramente, quando se começou a discutir essa CPI, o Renan Calheiros falou o seguinte: não vamos aqui discutir desvio de recursos. Foi bem claro. E o consórcio Nordeste entrava o filho dele, governador de Alagoas. E quem estava à frente disso, designado pelo consórcio, os 9 governadores, foi um tal de Carlos Gabas, que até no governo Dilma foi cogitado a ser ministro da Defesa. Olha para onde estava indo o nosso Brasil. O Otávio Alvorada era uma pessoa que tinha livre acesso aqui no Alvorada. Sim. Então foram 48 milhões que sumiram, agora não sumiu apenas o Magnavita. Era para comprar respiradores. Então teve nordestino que morreu sufocado em hospital porque não tinha respirador. E não quiseram apurar. Depois veio a CPI lá do Rio Grande do Norte. Foi muito bem conduzida. Foi entregue esse relatório. O deputado Kelps fez um trabalho excepcional, o Kelps, excepcional. E foi dado sequência. Está na mão do Agora, a mídia não falava nada, presidente. Não. Isso aí, a imprensa não falava o nada. Correio da Manhã foi o único jornal a dar manchetes, ia fazer uma série de reportagens sobre isso. Ninguém dava um Então vou te falar uma coisa aqui, que eu podia ter encerrado a CPI no começo. Eu até falei há poucos dias na Associação Paulista de Supermercados. Falei que ela podia ter enterrado. Como? Eu mandei um MP para o Congresso para tratar de Covid. E daí o Omar Aziz apresentou uma emenda, juntamente com o Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros. O que dizia essa emenda? Que governadores e prefeitos poderiam comprar qualquer vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Imagine a festa que esse pessoal do consórcio Nordeste faria no Brasil. O consórcio Nordeste, presidente, na nossa apuração, foi uma máquina. A compra dos respiradores é porque não deu certo, mas já tinha uma segunda compra de 90 milhões e ia ser uma farra. Agora, isso fica impune. Como é que o senhor vê isso? Há um consórcio no Brasil para me atingir. Tá? Eu fico vendo, tiraram aquele cara da cadeia, tornaram o cara elegível para ser presidente. Agora, quem é o grande obstáculo? É o Jair Bolsonaro. Você pode ver, se você levar em conta, pegar lá atrás, os prejuízos estatais e os lucros atualmente, ultrapassa 100 bilhões de reais essa diferença. É dinheiro que ia para o valo. Você pode ver, o que nós temos conhecimento aqui, não tenho como comprovar, deixar bem fácil, mas é a conversa de política que a gente está sempre ligado. Um candidato aí, que já foi presidente da República, ele vem negociando o seu ministério, bancos oficiais, estatais e até vaga para o Supremo Tribunal Federal. E está conseguindo estes apoios para si. Que você não consegue imaginar, por exemplo, como é que certas pessoas que até há pouco tempo tinham alguma credibilidade vão para o lado da esquerda nesse grande consórcio. Para um partido político, ele ofereceu uma estatal e a Caixa Econômica Federal. Quando se fala em Caixa Econômica Federal, não vamos querer ninguém achar aqui que aqueles 51 milhões no apartamento de uma pessoa lá na Bahia foi a fada madrinha que botou dinheiro lá. Vem daí. Vem de bancos oficiais, de estatais, da Petrobras, tá? Vem de próprio ministério. É a corrupção. Granjeando aqui. Aliás, eu tive um editorial que é o Alexandre Garcia, que escreve no Correio da Manhã. Eu tive a honra de Alexandre ler na íntegra nosso editorial,
que eu dizia que o senhor era genocida. O senhor é genocida porque o senhor matou a corrupção, no seu governo não teve... O senhor assassinou completamente a corrupção, porque nós estamos chegando em 4 anos. Qual foi o grande escândalo do governo Bolsonaro nesses 4 anos? Foi a Covaxin da CPI. A CPI me acusando de eu querer comprar 400 milhões de doses de vacina da Covaxin. Só que não existia nem 1 milhão em estoque em lugar nenhum no mundo. Nem 1 milhão. Quem dirá comprar 400 milhões. E o processo foi conduzido por um cabo da PM de Minas Gerais, com a propina de $1 por vacina. Não compramos nada. E se tivesse comprado, né, seria um absurdo, porque não tinha para entregar. Seria questão lá do Ministério, não meu. Eu não sou o gestor, né? Eu não tenho a caneta aí das compras de cada ministério. Então, a grande acusação foi essa. Ele queria comprar. Então, me acusam de corrupto virtual. Deve ser isso daí. Até há poucas semanas, vi manchete nos jornais, né, que o governo Bolsonaro é acusado de 5 suspeitas de corrupção. Vai para cima. Cadê o jornalismo investigativo? Se acontecer, pode contar comigo para investigar. Agora, presidente, como é que o senhor tem sentido nesse contato com a população do Brasil nessa questão eleitoral? Porque outro dia o senhor teve em Maringá, foi mito, e a gente sente que o que tem alimentado muito o bolsonarismo é o antibolsonarismo. Quanto mais tentam bater no senhor, mais há uma reação e mais fortalece a questão do bolsonarismo. O senhor tem aí, no Rio de Janeiro, que é o seu berço eleitoral, o senhor já está no processo de liderança. Como é que o senhor tem sentido esse contato com a base? Olha, eu ando o Brasil todo, tá? Inaugurando obras, às vezes encontros com cristãos, como vou estar no próximo sábado aqui no Marcha para Jesus em Curitiba. A aceitação é excepcional. E não é apenas no local do evento. Porque você pode falar, o local do evento é o pessoal que te apoia, bolsonarista. Não, é lá e é durante o percurso todo. Geralmente eu vou em carro aberto, ou vou pendurado na porta de um carro, cumprimentando o povo na rua. Raramente alguém fala fascista, aquela palavrada de sempre, né? Ou fala o nome do outro candidato. Mas a grande maioria está conosco, apesar dos problemas que estamos vivendo, que não é do Brasil, é do mundo todo. Quando você fala em inflação em alimentos, no mundo está muito maior do que no Brasil. Quando você fala em preços de combustíveis, quase no mundo todo está muito maior do que no Brasil. Estamos buscando alternativa para isso. Quando quiser entrar na questão de Petrobras, combustível, ICMS, estou à disposição para ser questionado. Inclusive, aqui. Eu vou mostrar aqui, ó, Petrobras, monopólio, abuso de poder econômico e sensibilidade com os brasileiros. A gente aqui defende aquela tese de que, como é um monopólio, tem que ter algum tipo... O CAD vai ser a solução para a questão do preço? Olha só, tem a função social da Petrobras para a questão do petróleo na própria Constituição. Isso não está sendo visto lá pela Petrobras. Então, o que acontece? O que eu posso falar desse caso aqui? Eu costumo entregar ao Ministério como se fosse porteira fechada. Raramente eu indico alguém do terceiro escalão. Então, mudou-se o ministro das Minas e Energia, tá? E ele vai ver o que vai fazer. Já está vendo o que vai ser feito com a Petrobras. E eu tenho certeza que ele vai dar uma boa resposta para isso, sem interferir. Sem tabelar preço. O principal acionista da Petrobras não é o povo brasileiro? Sou eu, né? No caso, sou eu. Agora, tudo quando quero mexer com qualquer lugar, fala que eu estou interferindo. Até na Polícia Federal. Quero trocar o diretor-geral, a interferência. Então, eu tinha que ter assumido o governo e mantido todos os ministros do Temer comigo. O deputado Jair Bolsonaro, quando assume o governo como presidente da República e com a bique na mão, o senhor imaginaria que fosse tão difícil, que o mecanismo, que essas forças que estão aí fossem tão atuantes? Eu tinha noção bastante sólida, mas não achava que fosse tanto. A falta de patriotismo de pessoas importantes no Brasil. O cara te procura e não quer saber que o povo está pagando R$8 o litro da gasolina, a carne lá está batendo R$50 o contrafilé, não quer saber disso, quer saber de resolver o problema dele. Ou conseguir mais coisa para si. Então isso não é uma regra, mas pessoas importantes que trabalham dessa forma. Você vê, sem entrar em detalhes. Um outro poder tem 2 ou 3 pessoas que a intenção está mais do que clara, né? É tentar prejudicar o governo para facilitar para que o outro assuma no meu lugar. Não há
preocupação com o Brasil, zero. Tá? Mas nós estamos vencendo isso. Quando você vê grande parte da população ao nosso lado, é sinal que eles estão cientes do que está acontecendo no Brasil e no mundo e reconhecem o nosso esforço. Quando estava falando aqui, o Fica em Casa, a economia a gente vê depois, estão pagando a conta agora. Atravessei também em 2020, 2021 uma seca não vista nos 90 últimos anos do Brasil. Tivemos geada no sul e parte do sul do centro-oeste. A seca também atingiu em cheio uma grande parte produtiva nossa, mais ao sul do Brasil. Estamos resistindo. Íamos enfrentar um problema seríssimo de fertilizantes. Eu fui na Rússia conversar com o presidente Putin. Fui massacrado em grande parte. Mas os navios com fertilizante estão chegando. Já chegaram. Então. Chegaram 26 navios. Conversei com o ministro da Agricultura, o interino, né? O Marcos Monte, uma excelente pessoa, que está na vaga da Tereza Cristina. Ele falou, olha, pelo que chegou, pelo que nós temos, e o pouco que produzimos também, está garantido até o início do ano que vem. Esse fertilizante russo viria se não tivesse essa anuência e esse diálogo com Putin? Com toda certeza não viria. Não viria. Agora, alguns acharam que eu deveria ter tomado partido nessa guerra. Eu pergunto, qual é o meu poder para resolver essa crise, essa guerra? Quase zero. Agora, quando eu tive com o Putin, foi 3 horas de conversa, uma parte sobre fertilizantes e outros assuntos também. Foi tratado com ele, a questão da guerra, etc., que eu me preservo de não revelar, porque é uma questão de estratégia. Né? Segundo a ótica dele, falou quem é o responsável por aquilo. Tá? E foi colocado na mesa uma série de problemas, 3 horas de conversa, sem máscara, lado a lado, tá conversando com ele. Diferentemente de um outro, Macron, quando tinha estado um mês ficou antes, na ponta da mesa, né? A 20 metros de distância. Então é sinal do respeito, o carinho que ele tem para com o Brasil. E deixo claro que, mais uma vez, isso é muito importante que eu vou te falar, em 2 momentos, tá, se discutiu a questão da soberania sobre a Amazônia. E exercendo o seu poder de veto, em 2 vezes, o Putin, o presidente da Rússia, falou que a Amazônia era do Brasil e não ia discutir aquele assunto. E deu-se por encerrado. Porque você vê Macron, o Biden, você vê lá o Trudeau, o Boris, entre outros, estão o tempo todo nos fustigando. Que nós não sabemos tratar da Amazônia. Agora, nós temos 2/3 do nosso território preservado. Eles não têm 5%. Então, nós somos exemplo para o mundo. E outra, a Amazônia mesmo, não pega fogo, que a floresta úmida não pega fogo. Existe alguns ilícitos? Existe e combatemos. Só não somos mais efetivos porque não conseguimos, desde o início do meu governo, aprovar um plano de regulação fundiária. Ou seja, você tem um lote lá na região amazônica. Como não está regularizado, eu não sei que esse lote é teu. O senhor está falando de temas que têm conexões internacionais. Quem são as forças? Quais são as forças internacionais que querem tirar Jair Bolsonaro do poder? Olha, nós temos aqui o commodities, que temos no campo, em especial, né? A pecuária, a agricultura, e nós concorremos com alguns países importantes. E, obviamente, esses países têm interesse em nos deixar no segundo plano, porque quanto menos mercadoria no mercado, o deles é mais valorizado. Basicamente vai por aí. É França, Estados Unidos, um pouquinho da Austrália lá, que não tem grande poder de influência, mas não trabalha contra a gente, mas são os interesses que existem por aí. Você vê, o mundo está chegando na casa dos 8 bilhões de habitantes. O mundo cresce aproximadamente 60 milhões de habitantes por ano. Então é sinal que a partir do ano que vem, além do que você consome hoje em dia... São 60 milhões de bocas, né? Você vai ter por dia mais aproximadamente 60 mil toneladas de comida por dia. De onde vem isso aí? Tá? Então isso está tudo na mesa. Eu conversei com um adido nosso que está no Reino Unido, a semana passada, ele me disse, olha, eu aqui ganho na casa dos $10 mil, é um bom salário, tido como classe média, mas o nosso hábito alimentar aqui mudou. Eu consumo carne 1 vez por semana. Muita gente aqui 1 vez por mês. O preço dos alimentos explodiu, porque a Ucrânia passou a não exportar mais. Uma parte considerável do trigo da Europa iria da Ucrânia, não vai mais. A Europa vai ter que comprar de outro lugar. Mais gente procurando,
mais procura, a oferta continua sendo a mesma, sobe o preço. Porque tudo é culpa do Jair Bolsonaro. Porque Olha, tudo, eu acho que petróleo... Eu acho que eu te explico isso aí. Por coincidência, nessa última viagem agora, uma senhora cochichou no meu ouvido, eu voltei, ela falou, baixa o preço da gasolina. Eu expliquei para ela rapidamente, mas você pode, mas eu não posso tudo isso aqui dessa forma. Não, o presidente pode tudo. Então está na cabeça de muita, não é pessoa humilde, mas está na cabeça de muita gente que o presidente pode muito, ou pode tudo. E os presidentes, ao longo dos anos, foram perdendo poderes. Cada vez mais perdendo poder. Você vê, Mas o próprio enxugamento do Estado é salutar para a economia. Nós enxugamos bastante. Imagina se não tivesse feito esse enxugamento. Você pode ver, nós temos um problema pela frente aqui que tem a ver com orçamento. Eu tenho um teto. O que é um teto? Eu tenho um limite, um montante para gastar. Tá? Eu não posso ultrapassar esse teto. E, por vezes, por questões alheias à nossa vontade, vem despesa que você obrigatoriamente tem que incluir aqui. E o teto não pode aumentar, como, por exemplo, temos pela frente a questão de precatórias de novo, a questão do abono e a questão do plano safra, em torno de 10 bilhões de reais. Eu vou ter que tirar de outros ministérios. Quem é o outro ministério? Chama ministério que tem bastante recurso. É saúde, é educação e defesa. Os outros são ministérios mais pobres. Tá? Agora, se eu cortar 3 bi da educação, o que a grande mídia vai falar? Está tirando da educação, está tirando da saúde. Agora, se eu não tirar, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Agora, presidente, o senhor falou grande mídia e nós temos... O senhor, como candidato, apanhou muito. Ninguém imaginava. O senhor teve a facada, houve uma relativa trégua, mas a gente sabe que estava torcendo para que o senhor fosse embora. O senhor no governo não tem tido trégua desde o primeiro dia. E nós temos aí algumas coisas visíveis, que é a questão da democracia. Porque o senhor chega no cercadinho, fala das porradas, mas todo mundo tem o direito de falar. Se nós estivéssemos em Cuba, nós não tínhamos condições de fazer essa entrevista. Se nós estivéssemos na Venezuela, idem. O que o Maduro fez foi perseguir os veículos e estrangulou todos os veículos de comunicação. E o senhor tem tido uma postura democrática com relação às críticas de convivência. Como é que o senhor vê essa relação com a leitura da história desse momento que nós estamos vivendo, com relação, quando pegarem as manchetes dos jornais de oposição, como o senhor fala, a grande mídia, e fizer uma análise com relação aos dias de hoje? Como é que o senhor... Olha, desde a campanha... O senhor está calejado, não está? Já batiu em mim que eu iria impor a ditadura no Brasil, controlar a mídia, etc. Né? E aconteceu exatamente o contrário do que eles falaram. E até hoje eles continuam com essa narrativa. A Venezuela, por exemplo, olha só. O Lula esteve lá várias vezes, gravando para a campanha de Chávez e depois de Maduro. A Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Tem grandes reservas minerais, especial de ouro também. Olha como é que está a população. Lá não tem mais animais de estimação. Então aqui no Brasil tem muita gente que é muito apegada a animal, eu também sou, né? Mas tem gente que é mais apegada a animal, cães e gatos em especial, e apoia a esquerda. Quando a esquerda chega, a única certeza, você pode notar no mundo todo, é a distribuição igualitária da miséria. E chega um ponto que a população parte para comer cães e gatos. E na Venezuela foi assim. Acho que se no Brasil a esquerda voltar dessa forma como eles estão sedentos de tirar o atraso do que eles não conseguiram no último período de 14 anos dele. Eles vão para a perseguição. Não tem como quando você vê as propostas da esquerda, vamos desfazer a pequena reforma da CLT. Vai ser patrão. Eu tenho falado com o Paulo Guedes, eu quero, não deve dar tempo mais, eu quero lançar o programa Minha Primeira Empresa, para que todo mundo pudesse ser patrão, para ver as dificuldades, que não é fácil. Sabemos da dificuldade que é empregado também. Sabemos que o salário é muito para quem paga e muito pouco para quem recebe. Daí também fala em fazer com que o MST volte a ter o protagonismo que tinha no passado. Fala em reatar relações
políticas com Cuba e Venezuela. Fala em continuar emprestando para outros países, como foi feito via BNDES, com obras fantásticas lá fora e nada aqui dentro. Fala em desarmar o cidadão de bem. Fala em botar os pastores, os militares, nos seus devidos lugares. Fala cada vez mais que temos que acabar com o teto de gasto de forma ampla, geral e restrita, não mantendo qualquer responsabilidade com o fiscal no Brasil. Tudo que ele prega é uma coisa fantástica se fosse dar certo, mas não vai dar certo. O caminho é da Venezuela. Vejam o que está acontecendo com a nossa Argentina. E tem um ingrediente de corrupção, presidente. A Petrobras foi o maior escândalo de corrupção do planeta. Eu vou falar Petrobras rapidinho? Vamos lá. Em 14 anos de PT, 2003 a 2015, o endividamento da Petrobras, tendo em vista corrupção, 3 refinarias começaram a fazer, não concluíram, compra de refinarias fora do Estados Brasil, Unidos. Compra de plataformas que não vieram, entre outras tantas coisas, em 14 anos, o endividamento foi de 900 bilhões de reais. Se você levar em conta que a transposição São Francisco está orçada hoje em 15 bilhões, com endividamento você poderia fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Olha que país rico. Alguns ainda falam, naquele tempo vivia um pouco melhor. Concordo que o custo de vida estava mais baixo, eu não vou negar isso aí. Mas não tinha pandemia, não tinha guerra lá fora, não teve seca, não teve nada. Teve corrupção bastante. Agora, se não tivesse roubado tanto, o povo teria vivido muito melhor e não estaremos com tantos problemas como temos hoje em dia. Porque a conta da Petrobras, em parte, né, a população está pagando no preço do combustível. Pois é, e a conta chegou, né? A conta chegou. Chegou salgada. Presidente, falar agora do Rio de Janeiro, sua base, nossa base, a carreira do senhor, do Flávio Bolsonaro, nosso senador, do Carlos Bolsonaro, nosso vereador, toda no Rio de Janeiro. Como é que o senhor tem visto a questão do Rio, governador Cláudio Castro, PL, o PL cresceu, o seu partido hoje é o principal partido do Rio de Janeiro, número de prefeitos, número de deputados. Como é que o senhor vê o PL Fluminense com o Altineu Cortes e a turma de... Eu tenho pouco contato com políticos partidários do Brasil todo, então a gente não tem tempo para, na verdade, para trabalhar. Tá? E eu pego os reclamos do Cláudio Castro aqui, da bancada, e a gente vai atacando no macro. Então, procuramos atender não só o Rio, como o Brasil todo. Os estados tiveram uma receita muito boa, mesmo durante a pandemia, tendo em vista a ajuda que o governo deu, sanearam, basicamente, não deixaram de atraso folha de pagamento, e estão aí sobrevivendo também, de maneira melhor até do que antes da pandemia. Então, eu vejo que está indo bem. Lá no Rio, tem proposta, tem projeto, tem coisa em andamento, tem o Norte Fluminense, tem o Estado também com... O Romário é seu senador? Olha, o Romário é do PL. Nós temos 2 senadores do PL que vão para a reeleição. 2, Rio de Janeiro e Mato Grosso. E esse está na cota do presidente, do Valdemar. Então, o Romário é o nosso candidato lá, a não ser que algo de anormal venha acontecer, né? Muitas vezes a população reclama de um outro candidato, tá? Em especial em outros estados por aí. Eu falo, pessoal, você quer um outro nome? Qual o nome? Ele não sabe. Ou quando apresenta um nome, esse nome não decola. Então nós temos que ir com o que nós temos. O Romário, dentro do parlamento, tem sido um defensor das propostas que interessam para o Rio e para o Brasil. Eu estou satisfeito com o Romário. Nós temos bolsonaristas de primeira linha e que são bolsonaristas de verdade, não são neo-bolsonaristas no Rio, né? Entre eles está aí o Hélio, o seu deputado, tem o Max agora também concorrendo. Quem serão os seus candidatos a federal no Rio de Janeiro? Eu não procuro fulanizar para causar mas o senhor vota no Rio, né? O senhor vota no Rio. O pessoal sabe de meu voto é pro Hélio, tá? Eu não vou. Eu posso enganar você, não vou enganar a minha consciência. Então, o Hélio eu conheci há algum tempo, uns 20 anos, acompanho a vida dele, toda semana, pela mesma vez comigo, anda comigo pelo Brasil todo, já levei para... Já apertou a mão do Trump uma vez, tá? Ele tem rodado o Brasil comigo e é uma pessoa que não é aliada, é amiga. Aliada é uma coisa, amiga é outra, amiga, tá? Não peço absurdos para ele, a questão de votações lá, tem nos ajudado bastante, eu vou estar com ele de novo. Agora, não vou deixar... O Max também é a minha segurança particular. Quero ver se
Como a minha esposa vota no Rio, eu quero ver se ela convence ela a votar no... Tenho certeza que ela vai votar no Max, tá? Ou então tira para o ímpar ali, eu voto no Max, ela vota no O Hélio. papel, que eu sou falador da Michelle, qual é o papel dela para o senhor aguentar esse tranco todo aí? Primeiro é a compreensão dentro de casa. Eu não trago problemas para dentro de casa. Se eu trouxer problema do governo, você acaba com o teu relacionamento. E ela, como evangélica, ela tem uma vida voltada, em especial, para as pessoas com deficiência. E faz com muito carinho, com muito zelo isso aí. Você pode ver, por ocasião da renovação da isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficientes, alguém dela, ou ela própria, não sei, buscou, por que não para os surdos também? E entrou os surdos. Isso não só beneficia os surdos, como ajuda a nossa indústria. Então tem essa participação dela. Por exemplo... O senhor não acha sórdido quando a mídia resolve... Porque atacar o senhor que tem um mandato, tudo bem, faz parte do jogo político, vamos dizer assim, não é correto, mas faz parte do jogo. O senhor é um ente público. Mas quando entra na família, nos familiares, falar da mãe, falar de avó, tudo isso, como é que o senhor acha que perderam o limite? Perderam. Só para concluir, né? Também foi lançado o trabalho da primeira-dama, a TV Libras. Nós temos aí, eu acho que mais de 5 milhões de pessoas surdas no Brasil. Que estavam completamente desassistidas. Né? É questão de família. E não tem como me atingir. É me chamar do quê? Fica inventando fascista, só que as besteiras todas. Agora, a última agora em cima da minha esposa, ela participou do horário que nós temos direito à televisão, né? Junto com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, no Dia das Mães, mandando uma mensagem para as mães do Brasil toda. Está sendo processada por causa disso, dizendo que está fazendo campanha para mim. Ela apenas se dirigiu às mães do Brasil, deu um recado para as mães como mãe que ela é. Mas aí o PT entrou com uma ação contra ela na Justiça Eleitoral, pedindo aí danos morais, ou seja, dinheiro, tá? Ou infernizando a nossa vida no tocante a isso. O senhor fala em justiça, o Correio da Manhã publicou em manchete, até editorial, a questão da hidra, aquele ser mitológico que tem 3 cabeças, e aí você tem a cabeça da vítima, do investigador e do julgador ao mesmo tempo, nessa questão do STF. E nós estamos gravando essa entrevista no dia que é noticiado que o senhor entra na justiça, um instrumento constitucional, a justiça, para questionar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes. E como é que o senhor vê a utilização da justiça, do STF, de alguns ministros do STF, para fazer política e atingir objetivos eleitorais? Temos, na verdade, 3 ministros que infernizam, não é o presidente, o Brasil. É o Fachin, é o Barroso e o Alexandre de Moraes. Esse último é o mais ativo. Ele se comporta como líder de partido de esquerda de oposição, ele se comporta o tempo todo. E por que esta ação? Esse inquérito de fake news. Primeiro que fake news não existe, né? Nos acusa de gabinete do ódio. Me apresenta uma matéria. Essa matéria acho que nasceu do gabinete do ódio. Não tem. Daí falo, em manifestações por aí, o pessoal levanta a faixa do AI-5. Olha, quando o cara levanta, você não tem que prender esse cara, chegar, meu amigo, o que é AI-5? Ele nem sabe o que é AI-5. Ou se souber, abaixa isso, não existe mais ato institucional, acaba com isso. Agora, por que criar o inquérito de fake news? O Alexandre de Moraes criou, na verdade foi criado por Toffoli lá atrás, mas Alexandre de Moraes é o encarregado dele, para ver se descobria disparos em massa por ocasião da campanha, quebrar o sigilo do Luciano Hang, empresário, quebrar o sigilo da minha família toda, não acharam nada. Não tem isso. Uma mentira, uma fake news da Folha de São Paulo, eles foram para investigar achando que ia descobrir alguma coisa. Não descobriram nada, porque não vão descobrir. Cometeram um crime, quebraram o sigilo telefônico do meu ajudante de ordem. Porque o que ele queria com isso? Não é o ajudante de ordem. Queria saber o que ele trocava de informações comigo, ver se pegava uma coisa ali, não acham nada. E insiste nisso o tempo todo. Então eu fui obrigado a entrar com essa notícia crime para acabar com isso. É um inquérito que dura mais de 3 anos. O inquérito dura geralmente poucos meses. Não tem um fato. Olha, é esse. Mas o sorteio caiu o Toffoli, né? Caiu o Toffoli. Papai do céu que ajuda sorteio a gente. Papai do céu ajuda a gente, né?
Como a questão dos combustíveis, o sorteio caiu ali com o André Mendonça. Tá? E está sendo tratado lá pelo ministro André Mendonça essa questão. Então, a gente não pode, um povo com necessidade, com dificuldade, com sofrimento, pessoas que vivem muito bem, a princípio cultas, né? Notório saber jurídico, ficar infernizando a vida de um presidente que tem reflexo. Mas é notório saber jurídico que desdém o que mesmo botou em livro. O notório saber jurídico, quem diz isso é o Senado. É o Senado. Então, ali, dá um programa para a gente falar agora, aqui sobre a sabatina. Dizem que o senhor é bravo com a imprensa, mas que quem andou se estressando com o jornalista em São Paulo essa semana no Roda Viva foi o Rodrigo Pacheco, lá que terminou o programa no bate-boca lá, de bastidor muito grande, até dessa nota na coluna Magna Vita. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor pegou a Alcolumbre. Aliás, a Alcolumbre estava lá no Roda Viva com o Pacheco, chegou com a tropa lá de choque. Mas o senhor pegou também o Rodrigo Maia. O Rodrigo atrapalhou muito o senhor? Olha, o Rodrigo Maia tem uma forte ligação com a esquerda. Né? A questão da regulação fundiária no governo, na presidência do Rodrigo Maia, não foi para frente. Eu podia ter acabado com essa história de fogo na Amazônia, de desmatamento, podia ter acabado. Porque a partir do momento que qualquer local que tem um foco de calor, ou um desmatamento, se soubesse o CPF de quem era responsável por aquilo, tu chegava no cara e falava, opa, vamos conversar, multar, advertir, resolvia o problema. Então o Rodrigo Maia queria, logicamente, fazer que o meu governo fosse igual aos governos anteriores. O senhor se arrepende de ter apoiado o Pacheco para o Senado? Não vou negar que apoiei. Eu não esperava que ele fosse ser tão parcial como está sendo ultimamente. Não quero atrito com ele, mas uma parcialidade enorme. Eu vejo na mídia e ele diz que está protegendo o Supremo. Não é atribuição nossa proteger o outro poder, é tratar com dignidade e isenção, como propriamente diz a nossa Constituição. E o poder mais forte do momento da República é o Supremo. Ali o pessoal não tem eleição, tem uma caneta... É vitalício? Tem uma caneta na mão, não há contestação entre eles, há um corporativismo, também existe um corporativismo entre eles, a gente não vai negar isso daí. E a gente sempre Mas conta... o TJ do Rio mandou um recado para o Fux. Agora, na eleição do 5º dos desembargadores, o candidato dele nem entrou na lista. Acabou... Aliás, ele ficou bravo porque eu dei uma manchete sobre isso aí no jornal. Presidente, nós estamos chegando na reta final da entrevista. Tem alguns temas assim, eu queria fazer um ping-pong com o senhor. Vamos entrar primeiro na questão, voltar à questão do sucessão presidencial. A questão do seu vice. Braga Neto é um nome que no Rio é aclamação total. Como é que o senhor vê a possibilidade de ter na sua campanha um general, um homem, um brasileiro como o Braga Neto? Olha, o pessoal procura a gente e conversa sobre vice, né? Fulano de tal, homem, mulher, região, etc. Eu falo, olha, ajuda a ganhar voto, mas não ajuda a governar. Não adianta eu ser um presidente capenga, pato manco. Tá? Então o vice tem que ser uma pessoa que realmente esteja afinada contigo. Tá? O Braga Neto é uma enorme possibilidade. Ele não deixou o ministério por deixar. E continua trabalhando comigo, né, como secretário especial. E tem andado comigo pelo Brasil. É uma pessoa excepcional, realmente está lá na frente para ser o nosso vice, não foi batido o martelo ainda. Tem um conhecimento de Brasil muito grande, uma experiência no Rio de Janeiro como interventor, uma experiência como chefe da Casa Civil, como ministro da Defesa, é um mineiro, tá? Coincidentemente é um mineiro, sempre é bom você ter Minas ao teu lado, diz que você não ganha eleição, você não ganha em Minas. Tá? Então está muito bem encaminhado. A gente evita falar, é esse ou aquele, agora, porque tem alguns que sonham com isso, né? Igual vaga para o Supremo. A segunda vaga para o Supremo, uma corrida de pessoas, algumas muito boas, outras nem tanto, que queriam para o Supremo. Mas eu falei, meu compromisso é com o evangélico. Tu é evangélico? Não. Se tu se batizar, tu entra no radar. Tá? E agora, como eu não escolhi essas outras pessoas, foi o André Mendonça, arranjei meia dúzia de inimigos em Brasília. Mas o senhor tem conseguido ser coerente com o que fala e com o que faz, né? Essa coerência... Você não pode mudar. Tem alguém melhor que o André Mendonça? Poderia ter, mas tinha que ser evangélico. Podia ser outra pessoa. Tá? Presidente, o senhor se arrepende de alguma coisa? Agora no governo? Não adianta se arrepender, né?
Não adianta se arrepender que não vai mudar nada, tá? Agora, eu tenho certeza que as medidas que tomei, que porventura achei que estava errado, vão ter atrás. O Jair Bolsonaro, presidente eleito a partir de 2023, vai ser um Jair Bolsonaro diferente dos quatro primeiros tem anos? como mudar. Não adianta querer falar que vão mudar. Você é parecido com isso, né? Alguns acham que eu sou um pouco grosso no palavreado. Vamos tentar melhorar um pouquinho ali, etc. Assim como eu não vou ser diferente, o Lula também não vai ser diferente. Vai fazer o que ele fez ao longo dos seus 8 anos, mais 6 de Dilma. Como é que o senhor vê esse crescimento do Flávio? O seu filho, o nosso senador do Rio, Flávio Bolsonaro, é tido como o grande mediador. Me traça um pouco, dentro da sua ótica de pai, a questão do Flávio, do Eduardo e do Carlos. O Flávio é advogado, então, por formação, vai para o diálogo. Ele tem uma experiência grande de alguns mandatos como deputado estadual, sempre ligado a mim. Transita muito bem no Senado Federal também. Faz conversa aqui comigo, ia ser difícil, ele faz o diálogo com outras pessoas, então me ajuda bastante no tocante a isso aí. Complementa. Está ajudando na coordenação política, até porque eu não tenho como tratar disso sozinho no Brasil todo. O Carlos é mais retraído. Foi a pessoa encarregada pelo meu marketing. Né? Foi o meu marqueteiro em 2018. O responsável, em grande parte, pelas mídias sociais nossas no dia de hoje. Faz um trabalho fantástico. Digo mais, eu sei da importância do teu jornal, da sua isenção, te cumprimento. Tá? Agora, se esperasse apenas a grande mídia, sem o trabalho do Carlos, estaria o governo derrotado. Ele mostra realmente que nós fazemos. O contraponto. Nós, por exemplo, chegamos no Nordeste como? Como é que a gente chega no Nordeste dizendo que levamos água para aqui não tinha? Tá? O modal ferroviário do Tarcísio, os trabalhos da agricultura, através das mídias sociais. Pouco órgão de imprensa oficial, né? O órgão de imprensa tradicional está do nosso lado. Então tem esse papel aí que é excepcional, meu marqueteiro. Aí vai lá pro... E o Eduardo? O Eduardo, ele é policial federal, transita pela Câmara também, faz um trabalho... Cada um no seu nicho. Cada um se complementa, vira mexe, a gente se encontra por aí, bate um papo e toca o barco. Presidente, chegamos ao final da entrevista, mas eu queria aqui colocar para o senhor a questão do seu diálogo com a população, utilizar o nosso veículo para a sua mensagem e, sobretudo, para que haja uma sintonia com relação à verdade. O crescimento do Correio da Manhã, as pessoas brincam que o Correio da Manhã é um jornal bolsonarista. Eu falo, mas eu tenho o Rui Castro na página 2. As pessoas eu tenho o Ricardo Cravalbin, que às vezes em quando malha o senhor. As pessoas não estão acostumadas com a coisa chamada verdade, o fato. Ou seja, elogiar o governo do senhor não é difícil, é só falar a verdade. É igual uma família. Tem casal que só vê defeito no outro lado. É impressionante. Não sabe dar uma palavra de carinho, engolir um sapo muitas vezes. Parece que o prazer é acordar, olhar para a cara do outro e falar algo que desagrade. Em grande parte da mídia tradicional é assim. Não tem nada para mostrar. Você pode ver, eu não vi os grandes jornais falar do Pix. O Pix, hoje em dia, que nasceu depois da pandemia, né, depois do auxílio emergencial, mudou a economia do Brasil. Nós vamos tirar esse ano, no mínimo, 30 bilhões de banqueiros, porque o Pix não paga taxa de nada, o dinheiro fica com o povo. Se vê a Carteira Nacional de Habilitação, passamos de 5 para 10 anos. A questão do FIES, quase 2 milhões de jovens endividados, dívidas impagáveis. Resolvemos o assunto, basta o jovem estar no aplicativo, procurar o Banco Brasil Caixa Econômica e renegociar não. Ele vai abater 92% da dívida dele, renegociar os 8% restantes. Esse é o nosso governo. Nós distribuímos mais de 340 mil títulos de propriedade pelo Brasil. Estamos fazendo a nossa parte. Queremos resolver brevemente, não é para conversar aqui agora, a questão do Foro de Laudêmio, que pega o pessoal de Niterói e a costa do Brasil quase toda. Então, muita coisa em andamento. Temos a carteira de identidade digital, que tem todos os dados teus ali, você tira pela internet e está valendo para você chegar no aeroporto, não está com a carteira, no teu telefone celular, tu mostra a carteira e entra no avião. Presidente, eu gostei muito, eu agradeço, ter outras conversas no futuro, mas para finalizar, realmente, Petrópolis, porque nossa TVC, TV Correio da Manhã, é gerada a partir de Petrópolis. O senhor esteve lá, o senhor falou em Brumadinho, mas o senhor esteve lá sobrevoando, viu a catástrofe, esteve lá presente. Uma mensagem aí, de forma especial, para o Rio de Janeiro e de forma especial para Petrópolis. O Rio me acolheu, né? Eu sou paulista. Cheguei na Academia Militar das Agulhas Negras com 17 anos de idade. Depois fui servir no
no Rio de Janeiro, me elegi vereador em 88, deputado federal. Aliás, a mãe do Marcos Salles, que é o presidente do Correio da Manhã, é sua leitura desde vereador. Ela era casada com um combatente da FEB, e ele disse que desde de novo era Bolsonaro dentro de casa. Posso te garantir uma coisa, quem votou em mim desde vereador dificilmente vota noutra pessoa. Geralmente está nos acompanhando porque nós temos a verdade acima de tudo. Não interessa a quem porventura vá doer isso aí, né? Então, o Rio de Janeiro é um estado que eu devo muito. Eu sou grato ao Estado, e tudo que eu puder fazer, eu faço, obviamente. A questão do Rio, Petrópolis, cada local tem suas particularidades. Nós sabemos que, infelizmente... A tragédia de Petrópolis é muito grave. A tragédia ali, qualquer chuva, além do previsto, é uma desgraça, com mortes, inclusive. Eu sei que é difícil você falar evaporação, né? Mas tem gente que está ali do lado do perigo o tempo todo. E, infelizmente, acontecem as tragédias, né? Mas a tragédia anunciada... Mas o governo estava lá, o presidente estava lá. Assim como fomos no sul da Bahia, norte de Minas, na chuva final do ano passado. Em outros estados também, tive também no Acre, enchente enorme lá também. A gente faz a nossa parte, Operação Presença, e também leva os respectivos ministros, presidente da Caixa, para liberar fundo de garantia, Aliás, liberar recursos. O senhor tem o Carlos Brito, que é o ministro do Turismo, que é um homem certo no lugar certo. O senhor tem dado certo nos ministérios do Turismo, porque o Marcelo Álvaro Antônio, que vai ser candidato ao Senado lá em Minas, foi um grande ministro do Turismo. O Gilson, desse nem se fala, fantástico. E agora o Carlos Brito. Carlos Brito. Tem também a questão da cultura, com o Mário Frias, tem a pesca com o Jorge Seife. Pô, tem um carioca excepcional na frente do esporte, o Marcelo Magalhães, chama de Marcelo Negão. Marcelo. Eu conheci ele há muito tempo lá no Rio de Janeiro, e quando eu botei lá, amigo do Flávio, era amigo sim. Eu vou botar alguém do PSOL lá, que é inimigo? Tá de brincadeira, pô, tá de brincadeira. E um cara excepcional, que ressuscitou os Jebs, que foi no Rio de Janeiro, tá? que colaborou agora. Agora, a parcela da loteria que ia para o esporte, naturalmente, é uma pequena parcela que vai para os Paralímpicos agora também. É uma pessoa fantástica. Esse é o nosso governo, mostrando e fazendo com pessoas certas. Aqui não tem indicação política nem apadrinhar. Se for amigo, melhor ainda. Se não for, vai ser amigo da gente, mas em primeiro lugar tem que ser competente. Presidente, muito obrigado. Nós vamos estar com o Correio da Manhã impresso agora diariamente em Brasília, a partir de junho. O senhor vê como dá certo, não? O Correio da Manhã cresceu. Quando eu assumi, eu cortei as assinaturas de jornais e revistas em todos os ministérios. Eu não posso fazer assinatura só para o teu jornal. Eu tenho que fazer para todo mundo. Então, se chegar gratuitamente na presidência... Não, vai estar. Eu vou ficar alguns minutos vendo o teu jornal. Porque é um jornal que prima por falar a verdade e não ter medo de meter. Muito obrigado, presidente. Encerramos assim essa entrevista, hoje uma entrevista, um bate-papo de 1 hora com o nosso presidente da República, aqui direto do Palácio da Alvorada para o programa Magna Vida, para a TV Correio da Manhã. Presidente, muito obrigado.